Muito bem, espero não estar na frente dos irmãos aqui. Meus irmãos, desde que eu cheguei aqui na Vila Nova, quase todos os estudos e sermões que eu tenho ministrado à igreja são sermões que eu preparei e preguei em outras igrejas antes. Com exceção daquelas duas séries sobre 1º e 2 Pedro, quase tudo, com raríssimas exceções, é material que eu já tinha apresentado a outras igrejas, com uma ou outra diferença. Então eu estava sentindo muito a necessidade de fazer uma série nova e preparar um material novo para a igreja de Vila Nova, uma vez que nem tudo aqui tem que ser repetido, né? E faz parte também bem do meu próprio crescimento espiritual, estudar coisas novas para poder crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos anos que eu tenho tido vontade de falar sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é o que nós chamamos de soterologia. E nós vamos usar este livro, que é Os Salvos pela Graça, do Dr. Anthony Huckman. Nós apresentamos recentemente aqui na igreja uma série sobre escatologia reformada, bem na escola dominical, baseado num livro do Dr. Huckman. Ele publicou 3 livros que foram traduzidos para o português, que era para ser a sua teologia sistemática, mas ele faleceu antes de publicar todo o resto que ele queria publicar. Então nós temos em português a Bíblia e o Futuro, que é a escatologia. Nós temos a imagem de Deus, que é sobre a doutrina da criação e a imagem de Deus no homem, que é o criados à imagem de Deus. E nós temos os salvos pela graça, que é a doutrina da salvação, que é a soteriologia. E esse livro do Dr. Huckman, ele é muito respeitado entre os estudiosos como um livro que conseguiu apresentar a doutrina de forma muito abrangente e clara para a nossa mente. Falar sobre apresentar doutrinas da teologia sistemática não é algo simples. Nós estamos vivendo uma época que as nossas mentes estão se tornando cada vez mais preguiçosas, porque nós vivemos a época da imagem. Você vai numa reunião, fazer uma visita, está todo mundo com o celular ligado, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no WhatsApp, e as pessoas ficam o tempo todo ali vendo imagens, vídeos. E gasta muito pouco tempo, bem menos tempo em leituras. E isso tem feito com que nós nos tornemos cada vez mais lentos para aprender. Não é todo mundo que tem aquela mente aguçada para querer aprender. É sempre uma luta treinar e fazer com que a gente queira ler um pouco. E esse material, ele trata então da chamada soteriologia. E ele abre o seu livro com a seguinte afirmação: pela total obediência ao Pai e pelo seu sofrimento, morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo conquistou-nos a salvação do pecado e de todas as suas consequências. Mas essa obra salvífica de Cristo não tem nenhum valor para nós, até que tenha sido aplicada ao nosso coração e à nossa vida pelo Espírito Santo. O estudo da aplicação da obra de redenção ao povo de Deus é chamada de soteriologia. Termo derivado de 2 palavras gregas, sotéria, que é salvação, e logos, que é verbo, palavra, e logia, então, se tornar o estudo de. Então, soteriologia significa o estudo da doutrina da salvação. E nessa doutrina nós vamos estudar alguns pontos importantes. Quem que é o autor da salvação? Quais são os passos ou os procedimentos ou o que acontece na pessoa quando ela experimenta a salvação? Então nós vamos falar sobre regeneração, conversão, fé, arrependimento, perseverança e depois santificação. Isso é o que nós chamamos de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação.
como que a salvação vai entrando no nosso coração. É uma obra de Deus aplicada a nós pela ação poderosa e também sobrenatural do Espírito Santo na vida de cada um. Então nós começamos lá falando sobre o arrependimento e terminamos lá no final falando sobre a perseverança dos santos. Quando nós falamos de teologia reformada, geralmente nos lembramos apenas de 2 pontos. Os 5 solas, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente glória a Deus, ou somente a Deus toda glória. E depois, os 5 pontos do calvinismo da tulipe, que tem a ver com a soteriologia. Algumas pessoas acham que a doutrina da fé reformada, ou as doutrinas da fé reformada, são apenas esses 2 pontos. Não, tem muito mais coisa para a gente entender e posturas para a gente aprender. Então, quando nós falamos da salvação, nós falamos tanto daquilo que Jesus Cristo fez e daquilo que o Espírito Santo faz ao aplicar a salvação para nós. Aquilo que Jesus Cristo fez, nós costumamos estudar à parte na cristologia. A cristologia trata da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de soterologia, os autores e os livros que a gente lê sobre isso, eles podem tratar desse tema de forma mais abrangente, acrescentando mais assuntos, ou menos abrangente, retirando alguns assuntos da pauta. Por exemplo, Charles Hodge, que foi o professor de teologia do Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele dizia, quando se trata da soteriologia, que ela trata do plano de salvação, isso inclui a predestinação, a aliança da graça, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que é a cristologia, e a aplicação da salvação pelo Espírito Santo na vida do crente, que tem a ver com o que nós chamamos de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. W.G.T. Shedd, um teólogo americano bem antigo, uma vez perguntaram se ele era parente do Russell Shedd, que é mais conhecido nosso, ele disse, ele é, mas lá longe, lá atrás, nem conheci, né? W.G.T. Shedd, ele dizia que a soteriologia é apenas a obra de Cristo, e excluindo disso a sua pessoa, a divindade, quem ele é e a revelação por meio de Jesus, e a aplicação da salvação na vida do crente. Ele reduziu bastante o assunto. Nesse livro que nós vamos estudar nesse semestre aqui na igreja, Huckman, ele apresenta a doutrina da salvação como a sua aplicação, a doutrina da salvação, a sua aplicação na vida do crente, a restauração do crente ao favor de Deus e a comunhão com Ele por meio de Cristo, e ele deixa subentendido que o Espírito Santo é quem aplica a obra salvadora de Cristo no crente, sendo apropriada pela fé. Ele diz em vários momentos que é o Espírito Santo que aplica a salvação, mas ele não entra muito em detalhes a respeito dessa questão do Espírito Santo, porque ele acredita ser do ramo da pneumatologia. A pneumatologia foi a última das áreas da teologia sistemática a se desenvolver. Para os irmãos terem uma ideia, ela se desenvolveu somente depois de 1950 para cá. Se você compra um livro de teologia sistemática como o do Berkhoff, que é o livro texto da IPB para o estudo de teologia sistemática, ele foi publicado em 1948 pela primeira vez. Não tem pneumatologia dentro do encarte do livro do Berkhoff. No entanto, em vários momentos ele tem pedaços que falam sobre o Espírito Santo, como aquele que aplica, regenera e faz as coisas. Agora, todos os livros de teologia sistemática publicados de 1955 para cá, já tem uma seção de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Às vezes falando mais, às vezes falando menos. Então nós vamos seguir esse esboço sobre a doutrina da salvação, apresentados
por Huckman, nesse livro Salvos pela Graça. Se algum irmão quiser adquirir o livro, porque a gente vai fazer aqui resumo, nós podemos juntar uma turma aí, comprar um pacote para ganhar um desconto e ele ficar mais barato para os irmãos que quiserem. Então, quem quiser, me procure para a gente fazer um pacote e conseguir comprá-lo um preço mais acessível para os irmãos. É um livro de 1 dedo de grossura, não chega a ser aquilo que nós chamamos de grosso, mas é um livro, conforme diz o reverendo Jeremias Pereira, que tem sustância. Que quem for ler sabe que vai aprender muita coisa sobre uma doutrina importante, que é a doutrina da salvação. Então vamos começar. Antes de entrar no assunto propriamente dito, aquele primeiro é o Rod, o do meio é o Shed e o de baixo é o Huckman. Eu esqueci de passar a prancha aqui. Bom, quando nós vamos falar então sobre a doutrina da salvação, dentro do ramo do cristianismo chamado protestantismo, nós temos divisões. Nós temos aquilo que nós chamamos de a doutrina evangélica e nós temos aquilo que nós chamamos de teologia reformada. A doutrina evangélica, ela nem sempre anda nos mesmos trilhos que a fé reformada tem andado. E há pelo menos 5 ênfases distintas e distintivas na forma como nós, calvinistas, entendemos a doutrina da salvação e os demais irmãos arminianos, pentecostais e outras denominações entendem a doutrina da salvação. Então, o nosso ponto de vista sempre será o ponto de vista da fé reformada, da teologia reformada, como que nós lemos a Escritura e como que nós interpretamos o material bíblico a respeito da nossa salvação. E o primeiro ponto distintivo da fé reformada quanto à doutrina da salvação é que o fator determinante para a salvação do pecado não é a decisão dos seres humanos, mas a graça soberana de Deus. A decisão humana, ela é significativa. A pessoa tem que responder ao chamado da graça. Mas não é a resposta humana o fator determinante. O que determina a salvação não é a fé que a pessoa deposita em Jesus Cristo por ela mesma. O que determina a salvação é a decisão lá na eternidade de Deus de salvar pessoas. Então, o primeiro ponto da fé reformada quanto à doutrina da salvação é o que nós chamamos de soberania da graça. É a graça de Deus sendo derramada na vida das pessoas que é o fator determinante da salvação de cada um. Se Deus não derramar a sua graça, ninguém é salvo. Você pode até frequentar a igreja, mas se Deus não trabalhar no seu coração, se Ele não depositar a semente da salvação na sua alma, você não chegará ao céu. E tem muitas pessoas que acham, então, que fé é algo que elas fazem. E frequentar a igreja, perseverar na fé, sustentar a igreja, é algo que é delas, é um mérito delas, que elas poderão usar diante de Deus para dizer, olha, eu posso entrar no céu porque eu fiz, eu paguei, eu comprei isso para a igreja. No entanto, todo mundo conhece aquele texto que o Senhor Jesus disse, olha, muitos naquele dia dirão, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, porque vocês quiseram fazer isso para comprar a salvação de vocês como um mérito. E a salvação não é baseada em obras, a salvação é baseada na graça. Então, o fator determinante da nossa salvação, em primeiro lugar, não é a nossa fé. É a graça de Deus sendo derramada. É a graça quem desperta a fé. Sem a graça ser derramada, a fé não consegue se prender em coisa alguma. Tem gente que tem fé na loteria. Toda semana gasta 50, 100, 200, 300 reais na lotérica com aquela esperança de que vai ganhar. Ou fica lá pagando aqueles dinheiro lá para a TV Record para ganhar alguma coisa naquele
negócio de sorteios lá. As pessoas depositam fé na beleza, acham que vão ser bonitas a vida toda e que isso vai determinar o seu sucesso. Tem gente que deposita a sua fé no dinheiro, acha que o dinheiro paga e compra a felicidade e a estabilidade na vida. Tem gente que deposita a sua fé na saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E acha que a sua saúde é que é o segredo do seu sucesso. No entanto, a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 9, olha, não é a sabedoria do sábio, não é a riqueza do rico, não é a força do forte, mas é eu derramar a minha misericórdia, que é o importante. Então, o primeiro ponto para a gente entender a doutrina da salvação é que ela não começa em nós, ela começa em Deus. E ela começa no Deus que soberanamente derrama a sua graça sobre aqueles que Ele escolheu para salvar. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende se Deus vai usar ou não vai usar a sua misericórdia. A primeira implicação prática disso é que nenhum de nós que estamos aqui assentados nessa manhã merece estar aqui. Ninguém está aqui adorando e servindo a Deus por merecimento. Todos, sem exceção, estão aqui porque Deus foi gracioso e derramou o seu perdão sobre nós. Segunda ênfase distintiva da fé reformada é que a aplicação da salvação tem suas raízes no decreto eterno de Deus da eleição e não na base de qualquer mérito da parte dos salvos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quem aqui estava lá no dia em que Deus criou o sol e a lua? Quando Jó começou a reclamar para Deus que ele estava sofrendo demais, a Bíblia diz, e as irmãs da SAF estudaram isso lá no livro do reverendo Daniel, que Deus apresentou para Jó mais de 50 perguntas. E uma delas é: onde você estava quando eu criei a terra? Deus não estava ali simplesmente ignorando Jó. Deus estava mostrando para Jó que se nós enxergamos o Criador e nós como suas criaturas, a nossa perspectiva em relação a tantas coisas muda. Então nós paramos de ficar olhando somente para o nosso umbigo e o quanto a gente sofre, e a gente começa a ver um mundo maior que está fora de nós. Então Deus pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu estava cuidando do animal e do homem lá no deserto? Quem cuida deles? Quem cuida dos animais que não estão nas cidades? E a Bíblia diz, é Deus que cuida. Então, a aplicação da salvação, ela tem a sua raiz na decisão de Deus de salvar. Lá antes da fundação do mundo, Deus decidiu, resolveu e decretou que Ele salvaria pessoas perdoando os seus pecados. E nenhum de nós estava lá. Então a nossa salvação, ela acontece antes mesmo de nós pensarmos nela. Quando o Evangelho bateu na porta do seu coração, você não estava desejando Deus de todo o coração. Muitos aqui foram criados na igreja desde pequenininho. Quando eu era pastor lá na primeira igreja, a gente fez um vídeo para os Dias das Mães e saímos perguntando para as crianças da UCP, naquela época eram 100 crianças, desde quando que elas frequentavam a primeira igreja. E um menino de 9 anos de idade, ele respondeu assim: eu frequento a primeira igreja desde quando eu era um feto, lá na barriga da mamãe. Tem muitos irmãos que frequentam a igreja desde quando era um feto, mas a sua decisão por Cristo aconteceu depois. Eu nunca tive uma vida desregrada. Meus pais eram católicos romanos, a gente frequentava a missa com uma certa assiduidade, mas eu tinha muitas dúvidas.
E um dia o evangelho chegou ao meu coração. E eu me lembro que meu pai passava em frente a igrejas evangélicas e dizia assim: eu nunca vou entrar ali. E aí o filho imita o pai, um dia perguntava: vamos lá na igreja? Eu falei: eu nunca vou entrar lá. Eu dizia assim. Não era por raiva, não era por não gostar de crente, é porque meu pai tinha dito e eu achei que aquilo era importante e comecei a dizer também. Mas um dia o evangelho bateu à minha porta. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Aí sim, eu passei a conhecer o Deus de toda a eternidade. Mas Ele já me conhecia lá na eternidade, quando Ele resolveu que no dia 28 de fevereiro de 1983, eu entregaria minha vida para Ele. E foi assim que aconteceu. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A aplicação da salvação, ela começa no decreto de Deus e depois nos alcança quando Deus decidiu que assim fosse. Paulo, a Bíblia diz em Atos 8, ele respirava ameaças, ele intimidava os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele amarrava os cristãos, ele batia, maltratava, espancava e amarrava os cristãos e os levava presos. E achava que com isso estava servindo a Deus. Aí na estrada de Damasco, uma luz muito forte brilhou ao redor dele, dos seus companheiros, e a tradição diz que ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz, só diz que ele caiu. Então Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que Saulo estava perseguindo? Saulo estava perseguindo a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir o dono dela. E naquele dia, Saulo entregou a vida para Jesus e passou a ser o apóstolo Paulo que nós amamos e tentamos aprender o que ele ensina na sua palavra. Então, a salvação, ela começa no decreto divino. Terceira ênfase distintiva da fé reformada: embora a mensagem da salvação seja oferecida honestamente a todos, a graça salvadora será experimentada somente pelos eleitos de Deus. O oferecimento da graça é universal, mas a sua aplicação é particular. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não sei o número dos eleitos. A Bíblia diz que só Deus sabe. Mas Ele mandou a mim, a você e a nós falarmos de Jesus por todo o mundo, para todas as pessoas. O oferecimento do Evangelho a todas as pessoas as torna indesculpáveis de responder ou não, não responder ao Evangelho. Mas a salvação e responder positivamente ao Evangelho só acontece se Deus colocar a luz na nossa alma. Eu não sei qual é o número dos eleitos. Eu tenho que tomar muito cuidado quando disser que este ou aquele, aquela ou a outra são eleitos. A Bíblia diz que há sinais. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz que se eu vejo uma pessoa que tem uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme, nesses três quesitos eu vejo sinais da sua eleição. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Então eu posso ver sinais da salvação na vida das pessoas. Mas quem sabe realmente se uma pessoa é ou não é eleita, é aquele que a elegeu. Deus. E é a sua ação de nos chamar e de nos proteger na caminhada é que garante que a gente chegará até o final. Todo aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, vem porque o Pai trouxe. E todo aquele que o Pai traz, de modo nenhum eu lançarei fora. Então, para que a gente tenha a salvação, primeiro Deus tem que nos trazer a Cristo, e Cristo tem que nos segurar na sua mão. Mas nós devemos pregar para todos. A implicação prática disso é que quando a gente prega, a gente não precisa ter medo. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, eu morro de vergonha, eu tenho uma timidez no grau 1000.
Não consigo falar, eu não consigo explicar para as pessoas a salvação. Olha, tudo bem, mas Deus não vai levar em conta a sua timidez. Quando Ele disser para você, vai e prega. Pode ser tímido tanto que for. O que importa é se você quer servir a Deus e ser útil nas suas mãos. Então Deus vai usar a sua timidez para ganhar pessoas para Jesus. Quer ver uma pessoa tímida que ganhou muitas pessoas para Cristo? Eu vou dizer e você vai dizer assim, que nada. João Calvino. João Calvino diz várias vezes nas institutas e nos seus comentários que ele era tímido. Que ele não queria ir para a frente da igreja, explicar a palavra para as pessoas, que ele não queria sair por aí falando de Jesus. Ele queria era ficar dentro do escritório dele, com aquela biblioteca cheia de livros, e estudar o dia inteiro. Calvino era assim. No entanto, quando você estuda a história dele, ele teve tempo para muita coisa, menos para ficar o dia todo dentro do gabinete dele estudando. E fez o que fez. Ele diz, olha, eu sou tímido, eu tenho uma natureza tímida, mas Deus me colocou à frente do seu trabalho e eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Então a nossa timidez, ela pode atrapalhar numa coisa ou noutra, mas ela pode ser muito útil em algumas outras coisas que ser extrovertido faz é atrapalhar. Deixa Deus usar a sua timidez. E Ele usa. Ele usa as coisas. Ele pega as coisas loucas do mundo e envergonha as coisas que acham que são grandes. Então Ele pode pegar você, a mim, e usar para a salvação das pessoas. O pessoal costuma dizer, ele usou a queixada do jumento lá nas mãos de Sansão, por que ele não pode usar o jumento inteiro que sou eu? Né? Ele usa um cajado. Moisés diz, eu sou pesado de língua, eu não tenho coragem de falar para as pessoas. E Deus diz para eles, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então você vai usar esse cajado. Você já reparou na Bíblia que todas as vezes, sem exceção, que Moisés faz um milagre e diz que ele usou o cajado? Presta atenção. Toda vez, ele usava o cajado. Aquele cajado se tornou um instrumento para ele não ter medo de fazer a obra de Deus. Deus pode colocar um instrumento desse na sua mão, um cajado, um tablet, um computador, mãos habilidosas com fermento e farinha de trigo, essas coisas todas, Ele usa. Mas lembre-se que a mensagem é para todos, mas a salvação vai alcançar aqueles que Deus escolheu. E não cabe a mim e a você escolher e dizer quem foi, quem é, quem será. Às vezes você olha para uma pessoa e diz, esse aí eu vou pregar. E Deus converte o do lado. Uma vez eu fiz um sermão sobre roupa indecente na igreja. Já contei essa história aqui. E eu estava pensando numa moça que gostava de ir com roupa indecente para a igreja. E ela estava de olho num rapaz, 1,90 m, olhos verdes, que tinha lá na igreja, para tirar ele da igreja e levar para o mundo junto com ela. Ela não conseguiu nenhuma coisa e nem outra. Mas eu fiz o sermão para ver se ela acordava e parava de ir para a igreja com roupa indecente. Acho que o tiro bateu na testa dela e ricocheteou numa menina sentada do lado esquerdo da igreja, chamada Aparecida. E a Aparecida apareceu lá na igreja aquele dia, junto com a tia dela. Ela veio morar com a tia para estudar na cidade, ela morava na fazenda, e a tia tinha um tempão que não ia na igreja. Eu já estava pastoreando a igreja há meses e nem conhecia a tia dela. Aí ela resolveu ir na igreja. Hoje nós vamos na igreja. E a Aparecida apareceu lá na igreja junto com ela. E naquela noite, o sermão que era eu pensava que era para atingir uma pessoa, atingiu de cheio o coração dela. No dia da pública profissão de fé, nós perguntamos, como que você veio parar aqui? Como que Jesus Cristo salvou a sua vida? E ela contou a história. Minha tia me chamou para ir na igreja. E aí a nossa igreja lá na cidade ficava numa rua que tinha 3 igrejas. A católica, pulava um quarteirão a batista, pulava um quarteirão a nossa. E ela morava do lado de lá da católica. Então ela veio com a tia, ela viu o templo católico e falou, a igreja está aqui, eu vou entrar. E ela começou a ir em direção à porta da igreja católica e a tia disse, não é nessa não, é na próxima. Elas andaram mais um quarteirão, ela viu a igreja batista, então deve ser essa.
e fez menção de que ia entrar na igreja batista e a tia dela, não é nessa não, é na próxima. E a próxima era a igreja presbiteriana da IPB, era a nossa igreja. E ela entrou e ela entregou a vida para Jesus aquele dia. Às vezes a gente pensa que uma pessoa vai responder ao evangelho e a outra responde. Às vezes a gente acha que todos vão responder e só um responde. Às vezes a gente acha que ninguém vai responder e um monte responde. Deixa Deus agir. Deixa Deus ser Deus. Lança o teu pão sobre as águas, diz Eclesiastes capítulo 11. Depois de muitos dias o acharás. Então, semeia. Semeia na vida do seu filho, na vida do seu neto, na vida do seu sobrinho, quando ele vem passar as férias na sua casa. Semeia na vida da menina que ajuda você com as coisas domésticas. A Alessandra, que é uma menina que cuidou das nossas filhas quando eu era criança, pequenas, bebês, ela veio trabalhar conosco e ela não era crente ainda. E lá em casa, convivendo com a gente, e principalmente com a Edneia, ela conheceu Jesus. Eu tive o privilégio de batizá-la, eu tive o privilégio de fazer o casamento dela com um rapaz da igreja, e tive o privilégio de batizar uma das suas filhas. Ela conheceu o evangelho assim, enquanto lavava uma vasilha, limpava um chão, dobrava uma roupa, o evangelho era apresentado. E Deus vai fazendo a sua obra. A quarta ênfase distintiva da fé reformada quanto à doutrina da salvação é que a graça salvadora de Deus, ela é eficaz e impossível de ser perdida, não por causa da fé dos crentes e a sua perseverança pessoal, mas porque Deus não permite que os seus escolhidos percam a salvação. A segurança espiritual dos crentes depende primariamente de que Deus os segure em suas mãos, muito mais do que eles segurem nas suas mãos. A gente canta, né? Segura na mão de Deus e não olhe para trás. Ótimo, não tem problema, pode cantar, mas não se esqueça que não é você segurar na mão de Deus que garante a sua salvação. É Deus segurar na sua mão que garante a sua salvação. Ele não solta. A gente vive tentando soltar várias vezes. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu não vou mais na igreja. O dia da minha conversão foi um dia desses. Eu disse, Senhor, eu peco demais. Não dou conta. Não vou perseverar. Fé não é para mim. Eu estou desistindo. E aí eu falei, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. 15 minutos depois, chegou uma correspondência em casa. Eu estava fazendo um curso bíblico por correspondência. E um jornalzinho que eu recebia por ter tido feito outro curso bíblico por correspondência. O jornalzinho trazia na primeira capa textos de folhetos evangelísticos. E naquele dia, daquele jornal, dia 28 de fevereiro de 1983, o texto do folheto, na primeira página do jornal, era volte. Era um folheto que a gente distribui para pessoas desviadas e afastadas da igreja. Eu fui desviado por 15 minutos e Deus me trouxe de volta. Eu li aquele texto, ajoelhei na minha cama e eu creio que a minha conversão foi assim. Eu orei e disse, Senhor, eu não abandono a igreja. Do jeito que eu sou, do jeito que eu peco, eu não abandono a tua igreja. Mas depois disso eu quis abandonar várias vezes. Só que é Deus quem não deixa. Quantas vezes a gente acha que não dá conta? E não dá mesmo. Se dependesse de nós, daria tudo errado. Mas não depende. Depende do Deus da graça, que começou boa obra no nosso coração e há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Aquele que está nas minhas mãos, ninguém pode tirar das minhas mãos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive com o meu pai
é que todo dia, quando ele chegava para almoçar, ele trazia moedas no bolso. Quase todo dia, ele trazia moedas no bolso. Aí ele via aquela pancada de menino, ele teve 11. E eu era o 7º deles. Gente, tudo pequenininho. Meu pai tinha 1,82 m. A gente era pequenininho, olhava, parecia uma montanha. Então ele batia a mão no bolso, a gente via as moedas chacoalhando, ele dizia, é de quem pegar. Então a gente, era 5 pequenininhos, a gente fazia uma gangue e ia para cima dele. Aí ele pegava as moedas no bolso, mostrava para nós e fechava a mão. É de quem pegar. E a gente então tentava, ele passava daqui, trocava de mão, esticava. Aí de repente alguém tinha uma ideia assim, vai 2 num braço e 3 no outro, que quero ver se ele vai trocar as moedas de mão. E a gente, na hora que ele ouvia a gente falando isso, ele levantava as mãos. Aí a gente olhava aquela montanha, parecia a estátua da liberdade, né? Falei assim, hoje não tem moeda. Ele levantava. Ninguém dava conta de tirar as moedas da mão dele. Depois ele pegava e dava uma para cada um, a gente ia comprar balinha, pirulito, essas coisas. Mas era assim que ele fazia. Toda vez que eu leio João 6, quando Jesus fala que ninguém pode nos tirar das suas mãos, eu me lembro dessa experiência com meu pai. Ninguém pode tomar a gente das mãos de Deus. Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso. E nós estamos nas suas mãos. Então, a graça salvadora é eficaz. A salvação não é perdida, não é porque a gente é forte, poderoso e dá conta de perseverar. A salvação não é perdida porque quem garante a nossa salvação é o Salvador. Não são as nossas obras. E Ele trabalha no nosso coração dia a dia, santificando as nossas vidas. Nós somos como um aeroporto em construção. Vocês já viram um aeroporto em construção? Aeroporto é uma obra grande. Esse nosso aqui foi construído 2 vezes com 2 verbas, né? E depois, no dia da inauguração, caiu um toró d'água, quase que ele derramou todo, porque o telhado não funcionou. Mas é uma obra grande. Quando eu fui em Angola pela primeira vez, o aeroporto de Angola estava em reforma. Então nós chegamos num dia, tinha estacionamento. No dia que a gente veio embora, não tinha estacionamento. Tinha mudado tudo de lugar, estava uma maior buraqueira lá. Estava em reforma. Deus trabalha no nosso coração assim, Ele vai mexendo na nossa estrutura, vai tirando as coisas sujas, vai colocando o fruto do seu Espírito no lugar. É obra dEle no nosso coração. A 5ª e última ênfase distintiva da fé reformada sobre a aplicação da salvação é que a aplicação da salvação na vida dos crentes envolve regeneração, a vontade humana, as obras de obediência. Todavia, a aplicação da salvação é principalmente uma obra do Espírito Santo. Você vai usar a sua fé, você vai se arrepender, você vai se converter dos seus maus caminhos, mas tudo isso vai ser uma obra do Espírito Santo na sua vida. É Ele quem te convence do pecado e te leva ao arrependimento. É Ele quem te converte do caminho mau para o caminho de Deus. É Ele quem te alerta dos pecados que você vive cometendo e neles tropeçando. É Ele quem mora na sua alma e age no seu coração. É o Espírito Santo que faz você nascer de novo. E João capítulo 3 diz que Ele é como o vento. Você pode ouvir, você pode ver os seus resultados, mas você não pode vê-lo, você não pode encaixotá-lo, nem engaiolá-lo, porque Ele sopra onde quer e Ele vai para onde quer. Então, no dia em que o Espírito Santo decidir trabalhar no seu coração, que dia! Que dia! Nós cremos que nós só somos crentes porque há um Espírito Santo que habita em nós. Se Ele não habitasse, nós já teríamos desistido faz tempo. Nós já teríamos ido buscar outra coisa, uma festa, quem sabe, um esporte, uma outra religião. Mas é Ele quem mora em nós, é Ele quem diz, fica firme, eu não saio daqui.
Então, quando nós falamos da fé reformada, esses 5 pontos distinguem a soteriologia reformada das demais, realçando a soberana ou a soberania da graça de Deus na salvação. Nós entendemos que a Bíblia ensina que há uma total dependência do ser humano da graça e da ação de Deus na sua vida para a sua salvação. Mas ao mesmo tempo nós cremos e defendemos que cada ser humano, cada mulher, cada homem tem sim liberdade de decisão. E ele decidirá servir e seguir o Senhor quando o Senhor agir ativamente, positivamente e decisivamente na sua alma. O que nós fazemos na igreja é simplesmente oferecer Jesus às pessoas. Esse é o nosso papel. Viver para Jesus e oferecer Jesus às pessoas. O resto é Ele. Não sou eu, não é você quem salvará o seu filho do inferno e da perdição. É Deus. Mas Ele pode usar você. E Ele para que isso aconteça. Então, um problema que a gente tem que lidar com essa doutrina é qual que é a relação da soberania divina com a responsabilidade humana, porque Deus é quem decide, elege, salva, mas Ele cobra de nós uma decisão. Ele quer e Ele nos conduzirá a um momento decisivo de aceitar e receber o Evangelho ou de rejeitar o Evangelho nas nossas vidas. E essa questão de que nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus e ao mesmo tempo com o poder de decisão é o grande mistério da natureza humana. Tudo depende de Deus, mas Deus não elimina a nossa responsabilidade de decidir. Assim, homens estão mortos espiritualmente no pecado. E estando espiritualmente mortos, como decidirão? A obra da regeneração, ou de colocar a semente da vida no nosso coração, é uma obra exclusiva de Deus. É Deus, Ezequiel capítulo 37, quem sopra nos ossos secos e eles se tornam pessoas vivas outra vez. Assim, vida nova é uma obra exclusiva de Deus na nossa vida. E aí, 2 palavrinhas novas para o seu vocabulário evangélico que talvez você não esteja acostumado com elas. A salvação, ela é monergista ou ela é sinergista? Deixa eu explicar. Monergismo quer dizer um só trabalha. E sinergismo quer dizer mais de um trabalho. Mono quer dizer um só. E ergismo vem de erga, que em grego é trabalho, obra. E sinergismo vem de sim, que quer dizer ao lado de, junto com e trabalho. Então a salvação é uma obra de Deus que eu coopero com Ele, ou a salvação é uma obra de Deus que eu recebo graciosamente. Nós, calvinistas, e a Igreja Presbiteriana do Brasil faz parte desse grupo, cremos que a salvação é monergista. Tudo começa com Deus. Tudo termina em Deus. Nós participamos do processo recebendo a salvação. Na santificação nós cooperamos. Mas a salvação, o colocar o novo nascimento no coração da pessoa, é uma obra que só Deus faz. No momento, Paulo persegue a igreja. No outro momento, ele é servo de Deus. É essa a diferença. Existe um momento da virada, da conversão, em que você se afastava de Deus, fugindo e saindo da presença de Deus, como Adão fez quando ele teve vergonha porque tinha pecado. E de repente, em vez de se afastar cada vez mais, você passa a trilhar o caminho da volta. A conversão. A conversão acontece somente depois do novo nascimento. Primeiro, Deus regenera a sua alma.
então você se decide. A gente costuma dizer assim, tem algumas pessoas que a conversão foi bem devagar, mas houve um momento em que ele foi regenerado. Talvez não lembre a data, e nem é importante lembrar. Mas você sabe que tinha uma época em que você se afastava de Deus, e agora você quer se aproximar de Deus. O que fez essa mudança? Deus regenerando, plantando a semente da nova vida no seu coração. Foi desse jeito. Assim, alguém diz que a responsabilidade humana e a soberania divina são como os trilhos de um trem. Lá no infinito eles se encontram, mas quando a gente olha de perto, parece que está tudo em conflito, né? São coisas da lógica. Então, a gente olha para um trilho, em linha reta, parece que ele vai ficando cada vez mais perto. A responsabilidade humana e a soberania divina são assim, elas andam sempre juntas. Sempre juntas. Não posso afirmar só uma e empurrar a outra para debaixo do tapete. Não posso afirmar a outra e empurrar a uma para debaixo do tapete. Se nós queremos ser crentes bíblicos, nós temos que crer nas duas coisas juntas. Tudo depende de Deus e Deus nos responsabiliza pelas decisões que nós tomamos. Na mente divina isso é fácil, na nossa mente é muito difícil. O nosso grande problema com a soberania divina não é entendê-la, é aceitá-la. Esse é o nosso problema. A doutrina da predestinação, que tanta gente fala mal dela, ela é fácil de entender. Com 3 pontos você explica a doutrina inteira. Difícil é ela descer da garganta para baixo. Eu aceitar que a minha soberba, a minha arrogância e o meu desejo de independência não permanece de pé na presença de Deus. Ele se dobra. Então, entre a soberania divina e a nossa liberdade de decisão, qual é mais forte? Qual é mais poderosa? Qual que vai ceder num confronto direto? Quando Paulo teve que enfrentar Deus, ele caiu do cavalo e mudou de vida. Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é aquela varetinha que o boiadeiro usa, que tem uma pontinha de ferro, que quando a vaca, o boi, não quer andar, ele vai lá e dá uma chuchadinha no traseiro com o aguilhão. E aí dá uma espetada, o boi não quer ficar sendo espetado o tempo inteiro, ele anda. Se ele empacar, o aguilhão começa a machucar o seu traseiro. Então Deus diz, olha, é difícil para você ficar lutando contra o aguilhão que eu uso. Deus vai nos conduzindo para a decisão, para o caminho. E nesse processo, olha só, exemplos bíblicos da doutrina da soberania de Deus. Provérbios 21, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o coração do rei. Nabucodonosor quis lutar contra Deus e não deu conta. Teve que obedecê-lo. Outro texto. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus nos predestinou conforme a sua vontade, soberania divina. E por último, tem muito mais texto que mostra isso. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O oleiro escolhe para que ele vai fazer o vaso. Jeremias diz, o barro não pode dizer para o oleiro, o seu vaso não tem alça. O que o barro tem para dizer? Ele simplesmente é moldado pelo oleiro. Doutrina da responsabilidade humana. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não se decidir a respeito de Jesus e recusar a Jesus,
permanecerá debaixo da ira de Deus. Outro texto, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. As nossas obras são suficientes para nos condenar, mas são insuficientes para nos salvar. Nós precisamos da graça de Deus para sermos salvos. E um terceiro, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Cada um é responsável por aquilo que faz, inclusive aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Agora, tem textos que afirmam as duas doutrinas juntas, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus falou a respeito de Judas. Ele diz, olha, o Filho do Homem vai, porque Deus determinou que ele tinha que ir à cruz. Mas ai daquele por meio de quem ele está indo. Ai daquele que traiu, que vendeu, que trocou Jesus por dinheiro. E outro texto em Atos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. A responsabilidade humana e a soberania divina juntas. Eu não posso negar uma em favor da outra. Eu tenho que sustentar as duas coisas. Porque as duas coisas estão na Bíblia. E elas estão na Bíblia dentro do decreto da nossa salvação. Então, existem coisas na Bíblia que são claras. Existem coisas que são incompreensíveis da gente entender. A teologia reformada sustenta que as Escrituras têm clareza nos seus temas individuais e incompreensibilidade em várias das suas interrelações. Então, é fácil de entender a soberania divina quando ela é explicada. É fácil de entender a responsabilidade humana quando ela é explicada. Relacionar as duas é que dá um nó na nossa cabeça. Esse é o papel da teologia sistemática. Tentar relacionar as doutrinas para que não haja contradições e nós na nossa cabeça. É por isso que nós temos escola dominical e estudamos essas doutrinas todas aí para a gente aprender um pouco mais. É melhor enfrentar algumas inconsistências lógicas em nossa teologia do que tomar o caminho do erro tentando harmonizar tudo de forma lógica. Então, existem incompreensibilidade e existem incoerências lógicas. A nossa lógica, a doutrina do raciocínio correto, tem hora que ela dá um tilt na hora de entender certas doutrinas bíblicas. A doutrina da Trindade é uma delas. Como que eu posso crer em um só Deus e ele existir em três pessoas? Dá um nó na nossa cabeça, não é? A responsabilidade humana e a soberania divina são outras doutrinas que também, quando a gente vai relacionar uma com a outra, fica difícil e a gente precisa gastar um pouco de tutano mental e tem hora que sai fumaça mesmo. Porque a nossa mente é finita e pecadora. A mente de Deus é infinita e perfeitamente santa. Olha só o que James Packer fala a respeito disso. Isso é chamado de paradoxo ou antinomia no estudo da Escritura. A antinomia que enfrentamos agora entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é apenas uma dentre muitas que a Bíblia contém. Podemos estar certos de que tudo encontra conciliação na mente e no conselho de Deus e podemos esperar que no céu nós as entenderemos também. Mas enquanto isso, será prudente da nossa parte dar ênfase equilibrada tanto num como no outro caso de verdades aparentemente conflitantes, mantendo-as juntas na mesma relação em que a Bíblia as coloca e reconhecendo que aí há um mistério que não podemos esperar que seja resolvido neste mundo. É um mistério. Existe conciliação, mas a nossa mente dá um nó na hora de fazer. E olha o que um católico disse sobre isso. Gilbert K. Chesterton é um apologista católico, ele não é protestante, mas ele é muito lido por autores e estudiosos protestantes. Ele disse o seguinte:
O cristianismo sobrepujou a dificuldade de combinar oposições ferozes, acatando os opostos e mantendo os ferozes. Então, a doutrina da soberania divina e a doutrina da responsabilidade humana são dois animais ferozes que a gente não vai brigar com eles, nós vamos reconhecê-los. São difíceis de explicar e tentar conciliar, e se a gente colocar os dois, vai virar uma rinha. Vocês sabem o que é uma rinha, né? Quando coloca dois galos para brigar um com o outro. Parece que vai brigar, mas no final das contas elas se complementam. Por quê? Porque é revelação de Deus na sua Escritura Sagrada. E nós precisamos mantê-las vivas e ativas na nossa fé. Então, quais são as inter-relações da soterologia? Ela se relaciona com a antropologia, que é a doutrina do homem. Porque a salvação tem a ver com a criação, com a queda e com a depravação. Deus nos salva da nossa depravação, da nossa natureza humana caída. Ela está relacionada com a teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Por que Deus salva? Por que Deus condena? Deus salva porque Ele ama, e Deus condena porque Ele é justo. E como que Ele salva? Elegendo. Tem a ver com a cristologia, porque quem vai pagar o preço do nosso pecado é a morte de Jesus Cristo na cruz. Nós cantamos uma música que de vez em quando alguns irmãos ficam bravos comigo porque eu peço para corrigir. É uma música que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A música é linda, mas a última frase é um tropeço doutrinário feio. Por quê? Você sabe ou não sabe o preço dos seus pecados lá na cruz? Eu sei. O preço dos meus pecados lá na cruz foi o sangue de Jesus derramado ali. Então a gente troca o nunca pelo sempre. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ah, pastor, mas aí tem direitos autorais. Eu não vou brigar com o autor. Eu vou brigar com a teologia. Eu não posso ensinar a Bíblia errado porque a música é bonita. Eu tenho que fazer a música ensinar a Bíblia certo. Porque o que é que vocês lembram lá em casa depois que o culto termina? O meu sermão? Duvido. Mas os cânticos, todo mundo sai cantando aqui na porta da igreja. Então o melhor instrumento para a gente ensinar a doutrina correta são os cânticos que a gente coloca ali no nosso mural. Porque cantou, decorou. Mas o meu sermão, haja paciência. 1 hora de sermão do pastor Hélio é um negócio complicado. A aula de escola dominical está passando a hora já de acabar. Não é? Tem a ver com a pneumatologia. É o Espírito Santo quem faz a salvação funcionar na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não acontece nada. Com o Espírito Santo, tudo pode acontecer. Não é? E tem a ver com a escatologia. Olha só. Aonde que nós vamos gozar a salvação plenamente? Lá. Na justificação, Deus nos tirou da condenação do pecado. Na santificação, Deus está nos tirando do poder do pecado. Na glorificação, Deus nos tirará da presença do pecado. Aí sim, a salvação estará completa. Nós já somos salvos, mas ainda não. O que Deus já nos deu é suficiente para nos garantir o final, mas nós ainda não chegamos lá. Só tem 2 formas de chegar lá: morrer ou Jesus voltar. Quando um crente morre, quando uma crente morre, ele chegou lá, ela chegou lá, atravessou o portão. De modo que, embora a gente não goste de falar sobre a morte é nossa amiga. Ela é a última porta que a gente vai atravessar. Depois da morte não tem mais cansaço, não tem mais dor, né, seu Lenine? Não tem mais cãibra, não tem mais escoliose, nem lombose, nem lerdose. Não tem essas coisas. Não tem mais óculos. Talvez, espero que não tenha careca também. Nada contra os carecas, eu estou chegando lá.
Mas, hoje não. Hoje nós estamos na luta. Hoje estamos na batalha espiritual. Hoje estamos na guerra em favor dos corações e das mentes das pessoas. Quando Jesus voltar, quando a gente chegar no céu, acabou. E aí tudo o que a gente lê na Bíblia sobre o céu é nosso. Por causa da glória